Bom, escolhemos o tema mais quente, eu acho que dos desafios, Spotted Fire. Ah, com esse tema, o desafio é ver os problemas que os incêndios causam e suas consequências. Quais são esses tipos de problema? Bom, a gente tem registrado, a gente conseguiu buscar esse tipo de informação, mais de 1 milhão de incêndios foram reportados, com consequências de mais de 3 mil pessoas mortas e mais de 14 bilhões de dólares foram gastos com prejuízos ocasionados devido a isso. Esses registros são de apenas um ano, apenas no território americano. Então a gente viu que tem um grande impacto relacionado a esse tipo de assunto. Como podemos resolver esse problema? Através do Wildfire, uma solução que é um aplicativo de compartilhamento de dados em tempo real, que, além disso, ele notifica os usuários dos riscos que tem naquela região para ele. Como é que isso funciona? Uma das funcionalidades principais é a questão do risco, que é a previsibilidade na região onde o usuário se encontra, qual que é o risco de incêndio dentro daquela área. Além disso, uma funcionalidade que a gente considera como diferencial é a forma de compartilhamento de dados. O usuário não precisa estar com o aplicativo aberto para conseguir reportar um tipo de incidente. Ele consegue, a partir da câmera dele diretamente, tirar uma foto e, a partir daí, já compartilhar direto no aplicativo e já gerando um tipo de relatório. Com esse tipo de ganho de tempo, a gente consegue ter um ganho de velocidade que pode salvar mais vidas. Como que a gente fez esse tipo de coisa? A partir de informações tanto da NASA, de chamadas de emergência, de outros usuários, e com dados meteorológicos. Da onde que vem essas informações? Bom, nós pegamos dados da NASA, do sistema de monitoramento de incêndio deles, com a taxa de atualização a cada 3 horas. A gente recebe mais ou menos, registrou 300 mil registros nos últimos 7 dias. A gente consultou também a base de dados de chamadas de emergência de São Francisco. A gente tem os dados da própria plataforma, que são os usuários que reportam, e os dados meteorológicos de temperatura, pressão e velocidade do vento. A partir dessas informações, a gente consegue correlacionar e fazer a predição da probabilidade de risco naquela região, naquele momento, para aquele usuário. Bom, quais são os benefícios que isso traz? Velocidade para as autoridades conseguirem atender mais rapidamente, diminuindo assim o prejuízo, diminuir também, evitar o alastramento de incêndios, diminuindo o impacto ambiental, além de reduzir também a quantidade de pessoas afetadas. O que a gente pensa para o futuro do aplicativo? Bom, a gente pensa em crescer a quantidade de dados, mais data sources para o aplicativo, melhorar o modelo preditivo, conseguindo ter uma previsão maior, então prever até 3 dias na frente, conseguir fazer notificações de SMS para os usuários em áreas de risco, e fazer um chatbot indicativo de guia de como o cara pode proceder em determinado tipo de evento. Diz que usa dados da NASA, né? Esses dados são fotos de satélite? Se sim, em quanto tempo eles chegam até você e em quanto tempo eles chegando são traduzidos em spots dentro do aplicativo para os usuários saberem onde tem focos de incêndio? Esses dados já são pré-processados pela NASA, ele faz a análise das imagens retiradas pelo satélite e ele, a partir dessa análise de imagens, já identifica os pontos de localização, latitude e longitude, que são esses dados que a gente recebe e já coloca imediatamente assim que é recebido e plota no mapa do usuário, dentro de um determinado range. O range que a gente tem trabalhado hoje é 100 milhas ao redor de onde o usuário está. Eu entendi como é que o usuário interage com o aplicativo, eu não entendi como é que os bombeiros interagem, como é que funciona essa interação? Vocês mandam os dados para eles, vocês sabem, os bombeiros sabem onde os usuários estão, eles podem ajudar, etc., ajudar no resgate? Os dados, além de serem compartilhados e mostrados dentro do aplicativo, o aplicativo também trabalha junto com a base de dados, uma aplicação em plataforma em back-end. Então, essa mesma solução ela pode ser consultada para ver os pontos de localização, pontos de emergência, apenas pelo um browser mesmo, via web. Então, não necessariamente precisa ter o aplicativo. Como é que você pensa em engajar os usuários para utilizarem o aplicativo? Algum direcionamento por área, das pessoas moram, alguma coisa dessa natureza? Acredito que tem 2 maneiras de conseguir fazer esse tipo de incentivo. Como a gente encontrou dados de registro lá nos Estados Unidos, como exemplo, tem uma grande quantidade de incêndios que acontecem anualmente e sazonalmente, dependendo da época do ano. Acho que já de imediato esses usuários têm um interesse de serem notificados sobre esse tipo de informação. Além disso, dentro do aplicativo a gente tem uma parte de gamificação, onde cada incidente que o usuário reporta, ele pode ganhar um upvote, um thumbs up ou um thumbs down, conseguindo dar mais confiabilidade para aquele tipo de informação, e a partir dessa confiabilidade ele consegue ganhar pontos em cima disso.